Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo aqui a programação da TV Rio Preto pelo canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira, dia 18 de setembro. E você também pode assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, como eu disse. O nosso site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. Reitor da Universidade Brasil vira réu por ameaçar alunos. Queimada atinge 50 hectares de reserva ambiental em distrito de Urupês. Saidinha temporária libera 1.500 detentos do Centro de Progressão Penitenciária. E hoje é dia de estreia aqui no RP Notícias com o quadro Debate em Saúde com o Dr. Stefano Atic Gabriel. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. O reitor da Universidade Brasil, José Fernando Pinto da Costa, preso no início do mês na Operação Vagatomia, virou réu em uma ação penal por coibir testemunhas durante uma ação que investiga o excesso de matrículas no curso de medicina em Fernandópolis. Em nota, a defesa de Fernando Costa afirmou que continua à disposição da Justiça para esclarecer todos os fatos necessários e nega veementemente ter coagido os alunos enquanto exerceu a função de reitor da Universidade Brasil. O reitor também citou uma possível intervenção do diretório acadêmico com o qual alunos ameaçados tinham vínculos. Ao Ministério Público Federal, os estudantes alegaram se sentir ameaçados e ter receios de mais retaliações. E a Vara de Execuções Criminais de Rio Preto autorizou a saída temporária de 1.538 presos do Centro de Progressão Penitenciária para ficarem 7 dias em liberdade, de quinta-feira agora, amanhã, dia 19, até a próxima quarta, dia 25. Os homens vão ganhar o benefício uma semana após a saída temporária das presas do Centro de Ressocialização Feminina de Rio Preto. As 51 beneficiadas, com 7 dias de liberdade, têm até o final da tarde de hoje para retornar às celas. Todas estão sendo monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. As solicitações de saidinha já tinham sido feitas desde a semana passada e terminaram de ser analisadas pela juíza Luciana Cochito no final da tarde da última terça-feira. Apesar da autorização para a saída temporária feita pela Justiça, ainda será analisada a direção do CPP a ficha disciplinar de cada um dos presos. Quem cometeu falta grave nos últimos 12 meses será retirado da lista dos beneficiados. De acordo com informações do Fórum de Rio Preto, dos 1.500 presos, apenas 21 detentos serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. As listas com o nome de todos os presos beneficiados serão distribuídas para a Polícia Militar, que vai reforçar o patrulhamento nos próximos dias. Todos os presos da saidinha são proibidos de frequentar bares e festas com vendas de bebida alcoólica e também não podem se ausentar de casa após as 22 horas. Caso contrário, serão imediatamente devolvidos ao CPP. E olha só, com esse tempo seco, infelizmente as queimadas continuam aqui na região. E criminosas ou não, qualquer uma delas faz mal à saúde das pessoas. Em Urupês, 50 hectares de uma reserva ambiental foi incendiada na segunda-feira. O Corpo de Bombeiros começou a combater as chamas às 7 da manhã e o fogo só foi controlado à meia-noite de ontem. Caminhões de usinas também ajudaram no combate às chamas. A área atingida é uma reserva e, por isso, não há moradores próximos ao local. Então, graças a Deus, ninguém ficou ferido. E já em Jales, uma queimada também atingiu o bosque municipal. Funcionários de 2 escolas da cidade se uniram ao Corpo de Bombeiros para ajudar a combater a queimada. A suspeita é que o incêndio, que teve início durante a manhã de ontem e foi controlado somente no final da tarde, tenha sido criminoso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em uma mata e se espalharam rapidamente e atingiram a área que fica bem em frente às 2 unidades de ensino. Muita fumaça se formou e incomodou os alunos. No local,
também moram diversas famílias e, segundo alguma delas, houve dificuldade em dormir durante esta noite devido ao tempo seco e ao cheiro forte de queimado. A polícia investiga as causas do incêndio. E a Polícia Civil investiga também um assalto ocorrido em um sítio localizado na área rural de Guapiaçu. De acordo com a ocorrência, os assaltantes entraram dentro da casa que mora o proprietário com sua família e renderam mediante ameaça de uso de arma de fogo. O dono contou aos policiais que ainda tentou evitar a entrada dos ladrões em sua casa, mas desistiu depois de um deles dizer que atiraria através da porta. Durante o assalto, o dono da casa ficou o tempo todo na mira de uma espingarda calibre 12. Entre defensivos agrícolas, insumos e maquinários, o prejuízo chega a R$700 mil. Até ontem, a polícia ainda não havia prendido ninguém. E em Tanabi, a justiça condenou pela primeira vez um homem por injúria racial. É o radialista Luiz Carlos Correia, que foi condenado a 1 ano e meio de prisão em regime aberto por ter compartilhado em um grupo de WhatsApp ofensas raciais ao advogado Edmundo Maia dos Santos Júnior. Ainda de acordo com a sentença, o radialista terá que pagar um salário mínimo de multa e prestar serviços à comunidade. Correia nega as ofensas raciais e afirma ter sido amamentado por uma negra e tem respeito a todas elas. O radialista disse ainda que postou ofensas ao caráter do advogado e não à sua cor de pele. De acordo com o advogado de defesa, ele vai em segunda instância ele vai entrar em segunda instância por não concordar com a sentença. Para o advogado ofendido, a sentença foi justa e deve motivar outras pessoas que sofrem com esse tipo de preconceito e motiva as outras pessoas a não serem hostilizadas por conta da cor da pele. E a Polícia Civil de Potirendaba localizou o corpo de Francisco César, de 54 anos. Ele estava aparecido desde sábado e era procurado pela polícia e pelos familiares. As primeiras investigações apontam que a vítima tenha sofrido um acidente de trânsito e caído com o carro dentro do rio Córrego Fundo. Quando encontrado, o corpo já apresentava sinais de decomposição. Mesmo assim, a polícia continua as investigações sobre o caso. E os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo indiciam que somente neste ano 221 pessoas morreram em acidentes de trânsito na região noroeste paulista. Durante todo o ano passado, foram registrados 338 mortes, o que indica um aumento significativo dos óbitos em comparação com o mesmo período do ano passado. A maioria das vítimas fatais tem entre 18 e 39 anos. E um confeiteiro de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na estância Santa Clara na tarde de ontem aqui em Rio Preto. O jovem já é conhecido no meio policial por tráfico. De acordo com a polícia, o confeiteiro foi visto e abordado durante um patrulhamento do BAEP. Com ele foram encontrados R$ 167 em dinheiro e, questionado, ele informou que em frente à sua casa ainda teria meio tijolo de maconha enterrado. Os policiais foram até o local e encontraram a droga. Próximo à casa, os PMs viram um galpão. Ao entrarem, notaram pegadas pela parede que levavam ao teto. Eles subiram até a laje e encontraram mais 23 tijolos e meio de maconha. Segundo a polícia, o confeiteiro confessou que as drogas eram dele e que venderia cada tijolo por R$1.000. Ele foi preso e encaminhado para a central de flagrantes e permanecerá à disposição da justiça. Eu vou chamar o nosso apoio cultural rapidinho e volto já já com a estreia do quadro Saúde em Debate com o Dr. Stefano Atic Gabriel. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200.
Olá, amigos de São José do Rio Preto, região. O nosso encontro está chegando. No dia 20 de setembro, eu estarei aí com vocês no Costilhar da Cosmos, que acontece aí no Vila Conte, em São José do Rio Preto. A festa é tradicional, tem muita música, comida, bebida à vontade. Você vai perder nunca, né? O mais importante, é um evento solidário, pessoal, beneficente. Parte da renda da festa vai para a APAI e para a ACD de São José do Rio Preto. Não fique de fora, te vejo lá. Sei que eu errei, mas eu não sou um covarde, eu sei. O RP Notícias está de volta e hoje tem estreia aqui. É o quadro Saúde em Debate com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Stefano Atik Gabriel. Confira. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é a primeira edição do programa Saúde em Debate. Meu nome é Stefano Atik Gabriel, sou angiologista e cirurgião vascular e hoje nós vamos discutir sobre o Setembro Vermelho, o mês de conscientização e prevenção das doenças cardiovasculares. Nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos aqui no canal 7 da NET, na TV Rio Preto. Você sabia que as doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de morte na população brasileira e na população mundial? As doenças cardiovasculares representam as doenças que acometem o coração, as doenças cerebrovasculares, a má circulação periférica e a presença de depósito de placas de ateroma em todos os segmentos arteriais do corpo humano. É muito importante a conscientização da nossa população quanto à relevância das doenças cardiovasculares. Toda pessoa acima dos 50 anos deve realizar o check-up vascular com o objetivo de prevenir as principais doenças cardiovasculares que acometem a nossa população. As doenças cardiovasculares incluem o infarto do miocárdio, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, a doença arterial obstrutiva periférica, que é popularmente conhecida como má circulação nas pernas, e o depósito de aterosclerose nas artérias dos rins. Os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares incluem a hipertensão arterial sistêmica, que representa os elevados níveis pressóricos na circulação sanguínea, o diabetes mellitus, que representa e constitui a presença de altos níveis de açúcares no sangue, o sobrepeso e a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, o sexo masculino e as elevadas concentrações sanguíneas dos níveis de colesterol, dentre eles o colesterol ruim, também conhecido como LDL colesterol. Não sei se você sabe, mas a maior parte dos fatores de risco cardiovasculares podem ser controlados e modificados por mudanças no estilo de vida e tratamento medicamentoso. Por exemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, sedentários e que apresentam altos níveis de colesterol podem apresentar um melhor controle destes fatores de risco cardiovasculares se eles adotarem hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada e balanceada, exercícios físicos rotineiros e moderados, consulta médica com um especialista a cada 3 meses. E além disso, se necessário, é possível controlar os níveis pressóricos, glicêmicos, o sobrepeso e o colesterol com tratamento medicamentoso. É muito importante que o paciente
que tenha estes fatores de risco, procure o mais rápido possível o médico especialista. O check-up vascular ele deve ser realizado a partir dos 50 anos de idade. Quanto mais precoce for o check-up vascular, mais rapidamente o diagnóstico de qualquer doença que acometa o sistema cardiocirculatório será realizado e, consequentemente, um tratamento benéfico e minimamente invasivo ao paciente poderá ser instituído. Para prevenir as doenças cardiovasculares, é fundamental o check-up cardiovascular. A maior parte das doenças que acometem o sistema circulatório são doenças silenciosas. Isso significa que são doenças que não demonstram, que não expressam sintomas precocemente. Por isso, a prevenção é extremamente necessária. Quando o paciente apresenta sintomas, provavelmente ele está apresentando a evolução final da doença, como, por exemplo, o infarto, o derrame e a má circulação periférica. O check-up vascular, com o controle dos fatores de risco cardiovasculares e o exame de ultrassom Doppler, que permite a investigação detalhada de todas as artérias e todas as veias do corpo, permite o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz das principais doenças cardiovasculares, evitando dessa maneira complicações e sequelas posteriores. Uma outra doença muito importante que acomete o sistema cardiocirculatório é o derrame, também conhecido como acidente vascular cerebral. O derrame constitui as doenças que acometem o aparelho cerebrovascular. Da mesma maneira que aqueles fatores de risco como hipertensão, diabetes, tabagismo, sobrepeso e colesterol elevado podem prejudicar a circulação do coração, estes fatores de risco também podem ser prejudiciais e danosos à circulação cerebral e, por consequência, podem levar à obstrução das artérias que levam sangue ao cérebro e, dessa maneira, o paciente pode desenvolver um derrame. O acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, além de uma doença grave com repercussões severas para o paciente, ele pode apresentar sequelas irreversíveis para o paciente, como alterações motoras e mesmo que o paciente fique acamado. É muito importante a prevenção das doenças cerebrovasculares. Todo paciente que apresenta fatores de risco para doenças cardiovasculares também apresenta um elevado risco de doenças cerebrovasculares. O check-up vascular, além de realizar a investigação minuciosa do aparelho circulatório, é extremamente eficaz na prevenção das doenças cerebrovasculares. Uma outra doença muito importante que acomete o sistema cardiocirculatório é a doença arterial periférica, popularmente constituída pela má circulação. O que é a má circulação? A má circulação é quando a perfusão, é quando o fluxo sanguíneo para as pernas está prejudicado. A principal causa de doença periférica é a aterosclerose. A aterosclerose apresenta como principais fatores de risco aqueles fatores de risco que eu já ressaltei, que são os fatores de risco responsáveis pelas doenças cardiovasculares e pelas doenças cerebrovasculares, como hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo e altos níveis de colesterol. Todo paciente hipertenso e diabético tem risco elevado de apresentar e desenvolver doença arterial periférica. A primeira manifestação da doença periférica é a dor nas pernas provocada pelo exercício. É a dificuldade que o paciente apresenta em deambular. Esse é o primeiro sintoma de uma doença muito grave que pode levar até mesmo o paciente a perder o membro.
é extremamente importante que a nossa população se conscientize da importância da prevenção das doenças cardiovasculares. O mês de setembro, além da conscientização contra o suicídio, também é o mês de conscientização e prevenção das doenças cardiovasculares. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular divulga a importância do check-up vascular como um instrumento eficaz na prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças que acometem o aparelho circulatório. Se você fizer o check-up o mais precoce possível, com certeza você não sofrerá acometimento no seu aparelho cardiocirculatório. Se você gostou do nosso programa, nos siga nas redes sociais. Nós estamos aqui no canal 7 da NET, na TV Rio Preto. Estamos à sua disposição para esclarecer sobre as principais doenças, sobre os principais aspectos relacionados à saúde da nossa população. Eu sou Stefano Atic Gabriel. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. O meu Instagram, Dr. Stefano Atic Gabriel. O meu Facebook, Dr. Stefano Vascular. Um abraço a todos. Então, como o Dr. Stefano acabou de dizer, vocês podem seguir ele no Facebook, no Instagram, mandar algumas dúvidas, ou se você tiver alguma ideia de algum quadro que ele possa fazer voltado à saúde, também pode enviar tanto no nosso Instagram do RP Notícias, que é o @rpnoticiasoficial, ou também no Instagram do Dr. Stefano, e ele estará de volta na quarta-feira, daqui 15 dias, é quinzenalmente toda quarta-feira, tá? E o RP Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem ou entrevista, acesse a nossa fanpage. É facebook.com/TV Rio Preto 7. Para conferir ao vivo tudo que rola aqui na nossa programação, acesse o nosso site. É tvriopreto.tv. E para enviar para a gente alguma dica, como eu já disse, você pode seguir a nossa página no Instagram, que é o @rpnoticiasoficial. E se você tem alguma sugestão de pauta jornalística, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui no canal 7 da NET e também nas nossas redes sociais. Tenha uma ótima tarde e até lá.